Sabe aquela imagem de um homem amarrado numa árvore, o corpo cheio de flechas? Ela é, sem dúvida, uma das mais fortes e conhecidas da história da fé. Mas como é que um soldado romano, um oficial de alta patente, acabou se tornando um dos santos mais queridos e invocados do mundo? É essa história incrível que a gente vai desvendar agora. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente a vida de São Sebastião. É a chave para a gente entender como um homem com tanto poder arriscou absolutamente tudo, não por uma rebeldia qualquer, mas por uma certeza, uma convicção que nada podia abalar. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa entendendo o conflito que ele vivia, depois a gente mergulha na missão secreta dele, passa pelo famoso martírio e pela sua sobrevivência milagrosa, até chegar em como ele virou esse grande protetor contra as pestes, a fome e a guerra, e, claro, o padroeiro do nosso Rio de Janeiro. Ok, vamos começar do começo. A história do Sebastião já nasce de uma contradição gigantesca. Ele era um soldado de elite, um cara importante, dentro do mesmo império que caçava e matava as pessoas da fé que ele tinha abraçado em segredo. Pensa só, de um lado ele era o comandante da guarda pretoriana, um dos homens de confiança do próprio imperador Diocleciano, do outro, um cristão super devoto que usava seu poder e seu prestígio para ajudar e dar força para os seus irmãos de fé. Era uma vida dupla, perigosíssima, bem no coração do poder romano. Agora, a grande questão é como ele fazia isso. Como ele conseguia equilibrar esses dois mundos tão opostos? Como é que ele usava a farda do império a serviço da sua fé que era proibida? É fundamental a gente entender o que significava ser capitão da guarda pretoriana. Ele não era um soldado comum. Ele era, basicamente, parte da segurança pessoal do imperador. O mesmo imperador que mandava prender e executar os cristãos. O risco que ele corria era absoluto. E a estratégia dele era de uma ousadia impressionante. Sebastião usava seu cargo para entrar nas prisões, não como um carrasco, mas como alguém que levava consolo. Ele dava esperança para quem já estava condenado, e o que é mais incrível, ele convertia os próprios colegas de exército. Tudo isso bem debaixo do nariz do imperador. Mas é claro que uma operação tão arriscada assim não ia ficar secreta para sempre, né? E é agora que a gente chega no momento mais famoso, mais dramático da vida dele. A sequência dos fatos parece até um roteiro de filme. Quando foi descoberto, Diocleciano se sentiu traído e mandou que a execução fosse exemplar. Seus próprios arqueiros atiraram nele. Mas o inacreditável aconteceu. As flechas não o mataram. Ele foi deixado lá para morrer, mas uma viúva cristã, chamada Irene, o encontrou ainda vivo e cuidou dele em segredo. E se engana quem pensa que a história termina com ele se recuperando. Na verdade, é a partir daqui que a coragem de Sebastião se mostra de uma forma estarrecedora. Vamos ser sinceros, a maioria de nós provavelmente fugiria, né? Desapareceria, tentaria viver em paz longe de tudo. Mas o Sebastião não era como a maioria. A fé dele o levou a fazer o impensável. Você consegue imaginar a audácia. Ao invés de se esconder, ele se recuperou e foi direto para o palácio confrontar o imperador de novo. Ele não foi lá pedir pela própria vida, mas sim pela vida de todos os cristãos. Ele insistiu para que Diocleciano parasse com aquela perseguição brutal. O imperador, claro, ficou chocado, furioso com aquela ousadia e não quis saber de conversa. Dessa vez, ele ordenou uma segunda execução, uma da qual não haveria escapatória. E no ano de 287, Sebastião foi açoitado até a morte. Então, é aqui que a história dá uma virada fascinante. Depois da sua morte, o legado do Sebastião se transformou. Ele já era um símbolo de resistência, mas a sua fama cresceu e ele se tornou algo ainda maior. As pessoas começaram a pedir ajuda dele contra os maiores medos da humanidade naquela época: a peste, a fome e a guerra. A lógica era mais ou menos assim. As epidemias, as pestes, eram vistas como flechas de castigo divino, sabe? Então, quem seria o melhor protetor contra essas flechas da doença do que o santo que sobreviveu às flechas de verdade? Faz todo sentido. E essa fama não surgiu do nada. Diz a tradição que, séculos depois da sua morte, uma praga terrível estava acabando com a cidade de Roma. A epidemia só teria parado depois que fizeram uma grande procissão com as relíquias de São Sebastião. A partir daí, a sua reputação como grande protetor contra as pestes se espalhou por toda a Europa. E essa fama de protetor atravessou o oceano e chegou com tudo aqui no Brasil, bem na fundação de uma das nossas cidades mais importantes. A ligação é total e já começa no nome de batismo, São Sebastião do Rio de Janeiro.
Para completar, a batalha final que expulsou os franceses aconteceu exatamente no dia 20 de janeiro, o dia de São Sebastião. E ainda tem a lenda que o povo contava de que o próprio santo foi visto lutando ao lado dos portugueses. Isso selou de vez o destino. São Sebastião se tornou o eterno padroeiro do Rio. E essa história toda do Sebastião, desde a sua missão dupla até a sua coragem final, nos faz pensar, né? As flechas que a gente enfrenta hoje talvez não sejam de madeira e pena, mas são as flechas do desânimo, da injustiça, das dificuldades. E o exemplo de resiliência e de fé desse santo, mesmo diante do pior, continua sendo uma inspiração poderosa para a gente seguir em frente.